Muito bem, irmãos, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 9. Nós vamos dar seguimento ao estudo do livro de Atos. Atos capítulo 9. À medida que os irmãos forem encontrando, vamos colocando de pé. Atos capítulo 9, todos acharam? Nós vamos ler do verso 1 ao 31, ok? A palavra de Deus diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e, guiando-o pela mão, os conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos, e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Paulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso.
Assim, pois as igrejas em toda a Judéia e Galiléia, Samaria, tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor aqui nos permitiu fazermos nesta noite. Ó Pai, agradecemos pela leitura da tua palavra. O Senhor fale aos nossos corações e use, ó Pai, esse miserável servo que sou nas tuas santas mãos. É em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podeis sentar, irmãos? Nós queremos falar nessa noite, né, rapidinho, Deus assim nos permitindo, sobre a transformação que Deus opera. A transformação que Deus opera. Irmãos, nós estamos diante aqui de um fato, né, nas Sagradas Escrituras, pelo menos nesta questão, né, do cristianismo, desde a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e depois da descida do Espírito Santo, talvez esse aqui seja o fato, né, mais marcante que ocorreu na igreja, na história da igreja. Até mesmo porque os irmãos conhecem a história e sabem muito bem, né, o quão Paulo, melhor dizendo, foi aí grandemente usado por Deus para que o evangelho, né, fosse expandido em todo o mundo. Os irmãos sabem, conhecem a história e sabem, né, Paulo foi o maior de todos os missionários de todos os tempos. Ele pregou realmente com ousadia em vários lugares e muitas pessoas se converteram, fundou muitas igrejas, mas, no entanto, né, nós queremos ver a vida antes da conversão de Paulo nesta noite, queremos ver também a sua conversão e também a sua vida posteriormente aí transformada por Deus. Amém, irmãos? Então nós vemos essa importância. Dada a importância da conversão de Saulo, que no livro de Atos, o Lucas, né, o escritor aqui do livro de Atos, ele fala pelo menos 3 vezes, ele vai mencionar sobre a conversão de Saulo, né? Aqui no capítulo 9, qual nós lemos, também no capítulo 22, obrigado, irmão, no versículo 1 a 11, e também no capítulo 26, versículo 12 a 18. Né? Então, a importância a qual Lucas mesmo ressalta, registrando 3 vezes aí o testemunho de conversão de Paulo. E nessa obra da salvação, da conversão de Paulo, nós vemos realmente a graça, né? O amor de Deus que tem poder para recuperar para si aquele que pode ser o pior de todos os homens. Amém, irmãos? A graça de Deus alcança o pior dos piores homens. Amém ou não? E ela não só alcança, né, como ela salva, ela também transforma a vida deste. Né? Então nós sabemos, porque Deus, né, ele transformou a nossa vida também. Nós que éramos miseráveis pecadores, indignos, né, de sermos feitos filhos de Deus, indignos até mesmo de receber a salvação por Cristo Jesus, mas Ele nos amou a ponto de dar a sua vida por nós, para que nós pudéssemos receber a vida eterna, pudéssemos ter, né, o perdão dos nossos pecados e a nossa vida completamente transformada pelo poder que há no sangue de Cristo. Amém, irmãos? E não foi diferente, né, na vida aqui do apóstolo Paulo. Uma transformação que Deus opera. Nós vamos considerar, como eu disse aí, né, os 3 tempos da vida de Paulo, antes da conversão, a conversão e depois o pós-conversão, ok? Então, considerando primeiramente a vida de Paulo, né, antes da sua conversão, quem era Paulo? Paulo era alguém que fazia parte, né, de uma alta sociedade, inclusive judaica. Não só judaica, mas também na questão romana, até mesmo por conta do ensinamento, né, o qual ele tinha. Seu pai, né, era cidadão romano, ele também tinha essa cidadania romana, e qualquer pessoa, né, vivendo fora de Roma, mas que tivesse a cidadania romana, era alguém realmente de destaque diante da sociedade. Então não importa quem fosse, mas o cidadão romano, ele era superior a qualquer outra pessoa em qualquer outro daqueles lugares aonde a Roma havia conquistado naquele período. Né? E Paulo era, assim, alguém que era de uma boa, né, família, de uma boa linhagem também, com uma boa descendência. Ele nasceu num berço, né, podemos dizer assim, de ouro mesmo, até mesmo por conta da questão, né, qual a sua família lhe deu até mesmo o melhor estudo da época. Né? Paulo foi aquele que estudou aos pés de Gamaliel, o maior, né, de todos naquela época, naquela região, para o ensino. Né? E Paulo foi alguém assim. Paulo também foi extremamente religioso,
E nós conseguimos ver isso, irmãos. Vá lá comigo em Atos 26, nós vamos correr alguns textos aqui nessa noite, e aí os irmãos nos acompanham aí. Mas olha Atos capítulo 26, olha o verso 4 e o verso 5, né? Diz assim: quando a minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, né? E Paulo era o fariseu, era aquele que era o mais zeloso, né, da religião do judaísmo. Este era o grupo mais zeloso, e Paulo fazia justamente parte, né, deste grupo aí dos fariseus. Ele também, a palavra de Deus nos diz lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 14, né, alguns textos nós não vamos para economizar tempo, mas depois os irmãos podem ver na sua casa, né, ou se quiserem nós passamos a referência, mas lá em Gálatas capítulo 1, versículo 14, também a palavra de Deus destaca ali a questão de que Paulo, ele excedia até mesmo na questão do cuidado pela religião, do cuidado pela lei, ele excedia o cuidado de todos aqueles que eram da sua idade. Então Paulo, desde cedo, ele destacou realmente dentro da seita, né, do judaísmo ali, dos fariseus, né, e ele então era alguém que realmente tinha destaque pelo seu zelo ali, buscava cumprir a lei mesmo. Paulo também, ele, pelo zelo qual ele tinha, pelo cuidado qual ele tinha, ele também acreditava, né, ser alguém perfeito. Abra lá em Filipenses, irmãos, comigo, capítulo 3, olha o verso 6, né? Filipenses 3,6 diz assim: segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo disse isso, né? Olha, segundo o zelo que há na lei, a justiça ali, a prática da lei, eu era irrepreensível. Ou seja, obviamente que ele não era perfeito, né, diante de Deus, mas diante, inclusive, ali daqueles líderes da seita ali, do farisaísmo, né, ele era alguém que se destacava por realmente não conseguir encontrar nada ali de defeito qual eles tinham, né, como pecado, como defeito na pessoa. Paulo era alguém que se destacava. Então, Paulo, irmãos, era alguém que era da alta sociedade. Paulo era alguém extremamente instruído, e Paulo era um religioso, e era um religioso bem completo, né, e até que se destacava entre os demais. Mas nada disso faz alguém ser um cristão, alguém ser um salvo em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nada disso. E Paulo, né, ele também era e estava redondamente enganado com respeito à sua situação. Porque apesar dele achar, né, que ele era alguém realmente de destaque entre a sociedade, que era alguém zeloso pela religião, que era alguém que cumpria com justiça toda a lei, Paulo ainda carecia da salvação que vinha de Cristo Jesus. Justamente aquele o qual ele condenava e justamente aquele ao qual ele perseguia. Então Paulo vivia, né, desta forma, ele acabava menosprezando o Salvador, mas, no entanto, naquilo que se diz com respeito às questões humanas, ele buscava, né, proceder da melhor forma possível na visão aí do judaísmo, ok? E também, Paulo, ele não só era uma pessoa assim esmerada nessas questões das quais nós falamos, mas o zelo dele, né, como ele mesmo disse aí para nós lá em Filipenses 3,6, o zelo dele pela religião era tão alto, tão grande, o qual ele realmente buscava, né, matar aqueles que eram de outra religião ou que pregavam um outro ensinamento, e principalmente ele perseguia, né, aqueles que se chamavam cristão, né, ou aqueles que eram chamados aí do caminho, né. Até nesta época aqui do livro de Atos, os cristãos eram conhecidos como aqueles que eram do caminho, né. Então era esse o chamamento qual os servos de Jesus aí recebiam. E nós vemos aí no capítulo 9 do nosso texto, no versículo 1 e 2, justamente isso sendo relatado, né? Paulo como um perseguidor da igreja. Diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então Paulo era perseguidor realmente da igreja, perseguia os cristãos e buscava matá-lo. Paulo era um perseguidor
de Cristo Jesus. Amém, irmãos? A gente precisa entender isso, né? Quando as pessoas nos perseguem por aquilo que nós cremos, elas não perseguem a nós, mas elas perseguem ao próprio Cristo. Amém, irmãos? Essa é a realidade. E olha que tristeza, né? Porque se perseguissem a nós, o que é que nós poderíamos fazer? Mas perseguindo Cristo, né? Perseguindo o próprio Deus, aí sim a pessoa deve, né, temer realmente, porque Deus, com ele não se brinca e ele realmente é poderoso. Amém? Com certeza, Paulo, ele achava que ele teria poder até mesmo para eliminar, e o pensamento dele era esse, através, inclusive, da morte, era eliminar os cristãos de sobre a face da terra. Era varrer, realmente, os cristãos de sobre a face da terra. E Paulo, então, ele agia, inclusive, como uma besta selvagem, né, buscando realmente destruir os cristãos. Olha aí comigo no capítulo 22, aí em Atos. Olha lá comigo no capítulo 22. Capítulo 22, verso 20, diz assim: E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. Olha também aí em Atos, capítulo 26, verso 11. Atos, capítulo 26, verso 11. Saulo também falando, né, sobre esse momento de perseguição da igreja. Atos 26, verso 11, diz assim: E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obrigava a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguia. Né? A ideia era justamente de um perseguidor implacável, né? Alguém como um leão, né, que caça a sua presa e que não desiste, né, está correndo atrás mesmo, tentando dilacerar, tentando destruir, e era justamente isso que Paulo tentava fazer com a igreja. Paulo foi não só um caçador, né, implacável, como uma besta selvagem, mas também foi um malfeitor, né, um ímpio mesmo, fez todos os tipos de males que ele poderia fazer para aqueles que seguiam Jesus. No capítulo 9 do nosso texto aí inicial, no versículo 1 e 2, ele inclusive, né, o Lucas aqui escreve dizendo, né, que ele caçava ali os cristãos e não importava, né, tanto homens quanto mulheres. Ele caçava e ele realmente buscava matá-los mesmo. E era das formas mais trágicas, né, possíveis, das formas mais difíceis possíveis, é o que ele fazia. E o texto, o qual nós lemos aí também no capítulo 26, diz que ele inclusive fazia com que os cristãos que ele capturava, eles blasfemassem contra Jesus. Agora, veja bem, irmãos, como é que alguém vai chegar à condição, né, sendo ele um crente em Jesus, chegar à condição de blasfemar sobre Jesus? Obviamente que Paulo, né, Saulo aqui, acabava passando, né, esses o qual ele prendia, por uma grande tortura, a ponto deles realmente não conseguirem mais, alguns deles, né, não conseguirem e blasfemarem contra o nome de Jesus. E aqueles que não blasfemavam eram presos e mortos, né, em seguida. Muitos dos cristãos naquela época foram apedrejados a mando de Paulo, né, alguns foram também soltos, né, os leões esfaimados também para serem dilacerados ali também por Paulo. Então eles morreram, né, das formas mais trágicas possíveis. Então Paulo era alguém que, se nós hoje olhássemos, né, ele estivesse vivendo nossos dias e ele fazendo todas essas atrocidades com os cristãos, talvez hoje a nossa oração seria que Deus o levasse. Não é assim? Para que Deus matasse era logo ele. Olha o pensamento, né, que muitas vezes nós temos, não é assim? Às vezes nós olhamos na televisão e nós vemos, né, ali as notícias daqueles serial killers, né, de estrupadores, notícias horrendas mesmo. E às vezes o sentimento que vem no nosso coração, o sentimento humano mesmo ali, é de ódio contra aquela pessoa e o desejo realmente que Deus mate aquela pessoa, fulmine ele, né, com fogo do céu. Às vezes o nosso desejo é esse. Mas às vezes a gente se esquece, né, de que o Senhor, Jesus, ele não veio neste mundo para condenar o ímpio, para matar o ímpio, mas ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Amém, irmãos? Justamente Jesus veio para esses mesmo. Estes homens cruéis, estes homens bárbaros, estes homens, né, que não têm nenhum tipo de temor a Deus, estes homens que cometem atrocidade, ele veio para estes também.
não só para aqueles que vivem, né, de uma forma até correta diante da sociedade, mas também veio para esses. E ele mesmo disse, né, que ele não veio para os sãos, porque os sãos não necessitam de médico, mas ele veio para aqueles que estavam enfermos mesmo. Amém, irmãos? Então, o homem, né, que acha que não necessita de Jesus, esse vai morrer na sua impiedade e irá para o inferno, porque ele acha que ele não necessita de Jesus. Mas aquele que reconhece a necessidade de Jesus na sua vida, esse também se dobra a Cristo Jesus e recebe dele a salvação, a vida eterna e recebe também dele uma vida transformada. Amém, irmãos? É assim, né, que Jesus opera. Então, olha só, Saulo era alguém que hoje nós repudiaríamos a vida dele, nós repudiaríamos as ações dele, nós realmente iríamos desejar que Deus o matasse mesmo, que Deus lançasse no inferno mesmo. Talvez seria esse o nosso desejo. Mas veja que com Deus não é assim. Deus, ele ama o pior dos pecadores também. Amém, irmãos? E ele não só ama, mas ele deseja salvar, e ele deseja transformar, e ele deseja fazer com que aquela pessoa, por mais má que ela seja, por mais perversa que ela seja, que aquela pessoa seja uma luz. Que as pessoas possam ver realmente a diferença, a mudança, a transformação a qual opera o Senhor Jesus Cristo na vida daqueles que o recebem. Amém, irmãos? E foi justamente isso que ocorreu. Então, Paulo era esta pessoa má antes da sua conversão. Mas veja, Deus, ele ama. Deus, ele vai, né, inclusive, buscar o homem perdido. Ele deseja salvar a todos, sem exceção, mesmo que sejam o maior, né, dos perversos. Às vezes, para que a gente entenda um pouco mais sobre quem era Saulo, e até com alguém mais contemporâneo a nós, né? Olha, imagina só, Saulo era basicamente o Hitler daquela época. Literalmente, irmãos. Meus irmãos sabem, né? Hitler, na história, matou cerca de 5 milhões de judeus. Alguns dizem que foi um número muito maior do que esse. Mas veja, Saulo era justamente esse, que perseguia também o povo de Deus e matava sem piedade, né, alguma aos servos do Senhor. Então veja, esse homem mau, mas esse homem que Deus também amou, que Deus também, né, inclusive veio a este mundo, morreu naquela cruz também por ele. Então agora consideramos, né, a conversão de Paulo. Paulo era aquele homem realmente bravo contra Deus, contra Jesus Cristo. Eu já contei aqui, inclusive, né, a situação, o testemunho do meu pai, né, que era alguém que não tinha nenhum tipo de afeição por Deus, apesar de Deus, né, dar a ele tudo aquilo que ele precisava, daquilo que ele necessitava para viver, mas, no entanto, né, meu pai, antes da sua conversão, ele não tinha nenhum tipo de afeição com Deus, né? A minha avó, inclusive, falava, olha, vai com Deus, meu filho. Ele falava, olha, eu estou indo, se ele quiser ir é por conta dele, né? Então era alguém que realmente... E olha que meu pai, né, ainda existiram pessoas muito piores do que ele. Pessoas que realmente não querem nada com Deus. E era justamente isso, né, que Saulo, ele não queria nada com Cristo, porque ele não reconhecia Jesus como sendo Deus, e nem muito menos Jesus como Messias. Ele, como judeu, né, e na religião ali do judaísmo, ele ainda esperava um Messias diferente. Um Messias que não viria para ser morto, mas aquele que viria para matar os seus inimigos, para dar a ele a liberdade. Então, Paulo, né, esperava este Messias. Mas, no entanto, esse homem que ele resistia tanto, né, ao Senhor, esse homem um dia necessitou de se dobrar diante de Jesus. Amém, irmãos? Agora, olha comigo aí no capítulo 9, no nosso texto. Olha só o que, inclusive, o Senhor Jesus Cristo, né, fala para ele aí, no capítulo 9, versículo 4, né? O Senhor ali chama a Saulo, fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E no versículo 5 ele diz assim, e ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Jesus diz assim, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Veja aqui que Jesus olha para Saulo, né, e fala assim, olha, eu estou falando tanto com você, eu estou mostrando tanto para você a minha glória, eu estou buscando tanto salvar você, e você está lutando contra mim. Mas, no entanto, é duro para você recalcitrar contra os aguilhões, duro para você lutar contra a minha vontade. Ninguém pode lutar contra a vontade de Deus e permanecer vitorioso, amém, irmãos? Ninguém, isso é fato. Mas Saulo, né, ele tentava justamente fazer isso viver contra a vontade de Deus, e até mesmo, né, muitas vezes ali, Saulo, com certeza o Espírito Santo de Deus vinha trabalhando no coração dele, até mesmo naqueles momentos onde ele estava ali, né, matando os cristãos, buscando, né, inclusive, uma forma de prendê-los e de matá-los.
provavelmente, né, ali no apedrejamento de Estevão, provavelmente o Espírito Santo ali mexeu realmente na vida de Saulo também. Porque olha só, irmãos, é impossível, diante de um testemunho tão forte de um cristão como foi de Estevão, as pessoas não se abalarem, as pessoas não se quebrantarem. Veja que Estevão, né, morreu de uma forma trágica, sendo apedrejado. Morreu sem ter cometido nenhum tipo de crime contundente para ser realmente sentenciado à pena de morte. Mas, no entanto, né, sendo ele apedrejado injustamente, ele ainda, né, olha para o céu e ele fala para que Deus, né, não impute neles, aqueles que estavam apedrejando, aquele pecado. E ele logo, né, se rende o seu espírito ao Senhor. Foi um exemplo de vida cristã. Amém, irmãos? Um exemplo mesmo. E um exemplo que fala tão alto, né, que fala até hoje. Mais de 2000 anos que isso ocorreu e ainda é um testemunho forte ainda nas nossas vidas, o exemplo, né, de Estevão. E com certeza isso também moveu o coração de Paulo. Não só o testemunho de Estevão, mas de muitos outros cristãos que quando eram ali torturados por ele para que blasfemassem contra Jesus, ainda assim se mantiveram fiéis e foram mortos, né, mas não blasfemaram contra o nome do Senhor Jesus Cristo de maneira nenhuma. Então veja, irmãos, Deus ele vai trabalhando no coração de cada um de nós, amém? Alguns têm um coração mais duro, outros têm um coração mais mole. É igual como a parábola, né, ali da semente, aquele semeador que saiu para semear, e ele semeou ali aquela semente que caiu à beira do caminho, mas uma das sementes também caiu ali numa terra boa, aquela da beira do caminho, né, logo vem a ave do céu, vem Satanás e tira ali a palavra, tira a semente e leva embora, mas aquela que cai, né, num coração bom, num coração ali, num solo, né, aberto, receptível realmente à palavra, não um coração bom, né, mas um solo receptível à palavra, logo esse, né, reconhece Jesus e ele então produz fruto também. A semente germina e produz fruto também naquele coração. O coração de Paulo era duro. Um dos mais duros, talvez, que o Espírito Santo de Deus teve que trabalhar. Mas, no entanto, irmãos, não há um coração tão duro que o Senhor Jesus Cristo não possa amolecer. Amém ou não? Não há um coração tão duro o qual a palavra de Deus não possa quebrar. Inclusive a palavra de Deus, né, em alguns textos, é denominada como o martelo, né, o martelo que esmiuça a penha, ou seja, que quebra a pedra mesmo. E é assim, a palavra de Deus, né, sendo pregada, o Espírito Santo de Deus, né, trabalhando nas vidas e os corações vão se quebrando e as pessoas vão se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Então veja, Paulo, né, aqui, um homem de coração duro, mas um homem que resistiu por muito tempo, sim, a Cristo. Mas um dia teve seu coração quebrado diante de Jesus. Paulo também, por ter o seu coração quebrado, né, ele se dobra também à glória divina. Os irmãos se lembram aí no texto, né, que Paulo está indo a caminho de Damasco, com cartas na mão, com autorização para prender os cristãos e matá-los. Mas, no entanto, né, quando ele então vê a luz, a glória de Cristo Jesus ali, ele cai por terra, ele cai ali prostrado diante da presença do Senhor. Irmãos, nós destacamos aqui 3 fatos, né, sobre a conversão aí de Saulo. A sua primeira coisa aí que Paulo, né, ele só se converteu realmente quando ele viu a luz de quem? De Cristo, amém, irmãos? A luz de Cristo. Não há salvação fora de Jesus, amém ou não? Não há. Paulo, a caminho para Damasco, a luz que ele vê não é uma luz que vem do sol, não é uma luz produzida pela mão humana, nem sequer uma luz produzida por Deus, mas a glória de Cristo Jesus é que ele vê. E ele cai então por terra. E ele então reconhece agora, diante ali da presença do Senhor Jesus Cristo, diante da glória de Cristo Jesus, ele reconhece que aquele Jesus o qual ele perseguia não é aquele que ele achava que era o falso Messias, alguém que não tinha poder algum, mas pelo contrário, né? Agora ele reconhece realmente Jesus como sendo o próprio Deus, dado o tamanho, né, o poder, a glória de Cristo que foi demonstrado a ele. Amado, não há salvação fora de Cristo Jesus. Não há salvação enquanto o homem não enxerga a luz de Cristo. Enquanto o homem não enxerga realmente a glória de Cristo Jesus, o poder de Cristo Jesus, não há salvação.
Por isso que muitas vezes nós pregamos o evangelho às pessoas e as pessoas não se convertem. É justamente porque elas não entenderam nem a sua situação pecaminosa diante de Deus, a sua situação de condenação diante de Deus, e muito menos elas entenderam e compreenderam o poder que há em Cristo Jesus. Porque fora de Cristo não há poder para a salvação de nenhum homem. Amém, irmãos? Fora de Cristo não há. É Cristo Jesus realmente quem salva. É Cristo Jesus quem liberta da condenação do inferno. É Cristo Jesus quem liberta das garras de Satanás. É Cristo Jesus quem liberta do pecado. É Cristo Jesus. Não há um outro meio. Então Saulo aqui, né? Ele logo reconhece ali, ele reconhece a Cristo Jesus, né? A luz ali de Cristo Jesus, e ele logo se converte, logo ele se dobra, né? Ali à glória de Cristo. Aquela luz era a glória, né? Do próprio Filho de Deus ressurreto. Segundo, que Paulo, ele caiu por terra, e isso demonstra justamente humilhação, não é assim? A forma, né, como Paulo cai, alguns dizem que Paulo caiu do cavalo, né? Eu não sei que animal ele estava usando, a Bíblia não fala, né, qual animal, mas ele caiu ali por terra, e ele caiu ali prostrado, ele teve, né, essa forma, né, a qual ele caiu, demonstra justamente a humildade, a humilhação, melhor dizendo, a qual ele teve de se submeter, a qual cada um de nós tivemos de submeter, nos humilhando diante da face de Cristo Jesus para recebermos a salvação. Amém, irmãos? Foi isso mesmo. Nós reconhecemos diante de Cristo Jesus o nosso estado horrível de pecado qual nós vivíamos, nós reconhecemos diante de Jesus a nossa pequenez, a nossa incapacidade de salvar-nos a nós mesmos, nós reconhecemos tudo isso no momento da nossa salvação. E nós reconhecemos que somente Jesus é que é grande, Jesus é que é poderoso para salvar a cada um de nós. E Paulo, né, teve de também se humilhar diante da presença do Senhor ali. O mesmo Jesus, né, ali que ele perseguia, agora ele estava dobrado diante da presença dele. Ele já não mais conseguia resistir. O coração dele duro havia sido feito em pedaços, havia se amolecido. E isso tudo por conta do poder que há em Cristo Jesus. Amém, irmãos? O poder do Espírito Santo que operou ali na vida de Paulo. Né? Paulo também, ele ouviu, né, uma voz. Agora veja, ele vê a Jesus, ele se humilha diante da presença de Jesus, mas ele também ouve a palavra de Jesus, ele ouve a voz de Jesus. O mesmo Jesus, né, que estava ali trabalhando, né, na sua mente durante todo o tempo com aqueles aguilhões, tentando, né, trazê-lo para si. Agora, né, ele fala de forma tão forte, a ponto de Saulo não ter condição de tapar o seu ouvido. A ponto de Saulo não ter condição realmente de resistir à salvação de Cristo Jesus. E assim, quando Jesus fala no nosso coração, é impossível que nós venhamos resistir. Amém, irmãos? É impossível mesmo. Né? Quando nós, então, ouvimos, de fato, né, o Senhor falando, é impossível que nós venhamos resistir. A gente entende realmente o quanto, né, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ama, o quanto Ele é quem tem poder para nos salvar. E Paulo aqui, ele reconhece, né, Jesus, então, Jesus, como a luz ali, né, que havia aparecido para ele reconhece, inclusive, a voz ali, dizendo, né, Senhor, quem és tu? Né? E Jesus mesmo diz, eu sou Jesus, né, quem tu persegues. Paulo também reconhece diante de Jesus, não só a Cristo, né, como ser divino, mas ele reconhece também o seu pecado, se humilha diante da presença do Senhor Jesus Cristo, e Paulo também reconhece que precisa ser guiado também pelo Senhor, né? E inclusive aí no texto, né, ele diz que foi, né, ele tomado pelas mãos e logo os guiaram, né? E o Senhor já deu a instrução para ele, né, no verso 9, dizendo, levanta-te e entra à cidade e lá será dito o que te convém fazer. Agora veja, irmãos, há algo interessante aqui, porque a decisão de Paulo, a conversão de Paulo, é algo realmente maravilhoso. Assim como é algo maravilhoso na vida de cada um de nós. Amém? Só que agora, o processo, inclusive, poderoso de Deus na vida de cada um de nós, não só a questão da santificação, mas também até mesmo a questão, né, de serviço ao Senhor, aqui se dá de forma maravilhosa na vida de Paulo, até mesmo por ele ser reconhecido até hoje como o maior dos missionários de todos os tempos, se dá justamente por esta questão aqui,
que Paulo, ele decidiu ouvir a voz de Jesus e ele resolveu obedecer. Amém, irmãos? E olha que ele decidiu isso, né? Incondicionalmente, não importava a situação, as circunstâncias, inclusive, que ele iria passar. Inclusive, no versículo 11, olha aí comigo, né? Versículo 11. Versículo 15, perdão, verso 15. Depois, então, aqui, de Ananias, né? Receber aqui a ordem de Deus para ir em encontro de Paulo, né? Ali na casa de Judas. Aí no versículo 15, né? Ananias, no versículo 13 e 14, Ananias vai falando, né, ali, olha, Senhor, eu já ouvi falar tanto desse homem que perseguiu e tal, e aí Jesus agora vai falar sobre os planos, né, inclusive que ele tem para a vida de Paulo agora convertido. E olha o verso 15, diz assim, e disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto ele há de ganhar com isso, o quanto ele há de lucrar. É isso aí que está escrito aí? Não? Então, o quanto ele vai, né, viver bem. É isso aí que está escrito ou não? Não? O que é que está escrito aí? O quanto deve padecer pelo meu nome. Olha que interessante, porque Paulo, ele já entrou sabendo, inclusive, que ele iria padecer. Jesus já disse para ele de antemão, antes até mesmo dele começar o seu ministério, como missionário, levando a palavra ao redor do mundo, ele já sabia que ele iria padecer muito por conta de cumprir ali a vontade de Deus, né, o ministério o qual o Senhor havia dado a ele. Mas Paulo decidiu obedecer. Amém, irmãos? Decidiu. Mesmo assim, né, mesmo diante dos problemas, das dificuldades que ele iria enfrentar, já foi exposto a ele, inclusive, ele decidiu obedecer. Jesus, ele não mente para nenhum de nós. Amém, irmãos? Quando eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós sabíamos, inclusive, o Espírito Santo de Deus já nos mostra isso logo no início da nossa conversão, que a vida cristã ela não vai ser fácil. Vai ser uma vida de luta. Vai ser uma vida de padecer por Cristo mesmo. Só que, no entanto, parece que depois de um determinado tempo, né, parece que a gente esquece isso. A gente já não quer mais saber de obedecer ao Senhor, já de seguir ali os caminhos, né, o qual o Senhor nos propõe, nós queremos deixar isso para trás. E não é assim. A vida cristã, né, nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, mas nós também o aceitamos como Senhor da nossa vida. Amém, irmãos? E é Ele quem manda. E nós obedecemos. Aquele ditado, né, que se faz certo quanto a isso, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deus pode. E se nós tivermos juízo, nós vamos obedecer. Ao contrário, né? Nós vamos padecer muito mais por estar vivendo longe, né, daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, Paulo foi um homem que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E entregou completamente. Ele deixou realmente com que Deus conduzisse a sua vida por completo. Mesmo naqueles caminhos mais difíceis dos quais ele passaram. Os irmãos sabem, né? Ele dá testemunho, inclusive, a respeito disso, né? Nas Sagradas Escrituras, falando quantas vezes ele foi, né, chicoteado, quantas vezes o bateram, maltrataram, quantas vezes ele foi preso, né? Quantas vezes fizeram realmente marcas, e marcas literalmente, né, na vida, no corpo, né, de Paulo, por causa de Cristo Jesus. A ponto dele mesmo dizer, né, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Por ser um servo fiel ao Senhor, ele carregava aquelas marcas. Então, amado, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, mas Ele também deve ser o nosso Senhor. Amém, irmãos? E não importa o que Ele nos peça ou quão difícil seja, nós devemos cumprir. É uma das lições, né, a qual Paulo nos dá aqui. Também Paulo, agora então, após a sua conversão, nós vemos agora Paulo como sendo alguém transformado. Transformado literalmente, irmãos. Aquele homem foi transformado. Transformado de tal forma que agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido por causa de Cristo Jesus. Aquele homem, né, que tinha cheiro de morte, agora aquele homem passa a ter e exalar, né, o cheiro de vida, né, o bom perfume de Cristo Jesus. Aquele homem é o homem que leva o evangelho a todo mundo quase conhecido naquela época. Ou boa parte, né, melhor dizendo, do mundo conhecido naquela época. O maior de todos os apóstolos naquilo que se diz sobre evangelismo e implantação de igrejas.
um trabalho, né, que alguns dizem que durou aí um pouco mais de 10 anos, mas um trabalho realmente contundente, né? Até hoje, né, nós podemos aqui ver, né, a vida de Paulo, a transformação a qual o Senhor operou aqui na vida do apóstolo Paulo. E olha comigo aí no versículo 20 do nosso texto de Atos 9, diz assim, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Que mudança de pensamento, não é? Não é isso que é a conversão? É ou não é? É isso que é a conversão legítima. Era aquilo que você fazia de errado, você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você toma o caminho oposto, tá? O caminho contrário. Paulo estava ali no caminho errado, né? Perseguindo os cristãos, matando os cristãos, justamente para que a mensagem de Cristo Jesus não fosse espalhada por este mundo. Mas agora convertido, tendo entregue a sua vida a Cristo, crido em Cristo como seu Salvador, agora ele se converte realmente, literalmente, e ele agora começa a pregar a Cristo Jesus, como o texto diz aí, dizendo inclusive que este é o Filho de Deus. Olha só. Até hoje, essa é a maior dificuldade de um judeu, reconhecer que Jesus, aquele que veio há mais de 2000 anos atrás, é o Filho de Deus. A maior dificuldade. Ainda que os gentios, né, nós reconhecemos isso, mesmo antes da conversão, nós reconhecemos. Não, Jesus é o Filho de Deus, não é assim? Nós reconhecemos. Mas o judeu sequer pronuncia isso até que ele realmente creia em Jesus Cristo. Então veja, Saulo aqui, convertido, sua vida mudada, ele agora pregando a palavra, né? E olha só, a mudança, a transformação, inclusive que foi ali operada, né, na vida do apóstolo Paulo após a sua conversão, fez inclusive com que as pessoas à sua volta ficassem realmente boca aberta. E é isso mesmo, a transformação a qual Cristo opera na vida de cada um de nós que entregamos a nossa vida a Ele, a transformação a qual Ele opera em nós, deve fazer com que as pessoas fiquem realmente pasmadas pela transformação, a mudança a qual Jesus Cristo operou na nossa vida. Olha o verso 21, diz assim, e todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Olha só, não é esse aí? A mudança, a transformação, deixou todo mundo ali realmente atônito, né? Boca aberta ali. Olha, não é esse aí o que estava perseguindo, que estava matando, dizendo que esse Cristo não era o verdadeiro Messias? E agora essa transformação, né? Essa mudança repentina, ele agora prega o mesmo evangelho, ele fala que Jesus é o Filho de Deus. E as pessoas ficam realmente abismadas ali pela mudança, né, a qual o apóstolo Paulo teve. E, amado, o apóstolo Paulo, então, desde o início, olha só, pergunto para você aqui, você lembra o dia que você entregou sua vida a Jesus? Quantos lembram? Quando você entregou sua vida a Jesus, você já foi caçado para ser morto? Já ou não? Olha que vida o apóstolo Paulo teve. Porque o momento em que ele entrega a vida dele a Jesus, ele começa agora a anunciar a Cristo Jesus como Salvador, como Deus. Aquele povo já começa a persegui-lo, querendo e buscando matá-lo. É o que o texto aqui, inclusive, né, no capítulo 19, nos diz a respeito dele. Que ele, então, ele começa agora a pregar o evangelho, mas olha só, o verso 23 e 24 diz assim, e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. E olha o verso 24, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos os desceram dentro de um cesto pelo muro. E assim, né, Paulo se viu livre daquela emboscada a qual eles estavam fazendo ali. Mas veja, irmãos, desde o início da sua conversão, o que Paulo, né, sofre é perseguições, é perigo de morte. Durante todo o tempo em que Paulo vive, Satanás, né, está ali realmente buscando matá-lo. Até mesmo, irmãos, porque Satanás ele sabe, né, o potencial de que uma pessoa salva, regenerada, transformada por Cristo Jesus, o potencial que esta pessoa tem para levar outras também até Jesus.
E não tem nada, né, mais que Satanás teme do que alguém que foi tirado mesmo lá do fundo, do mais profundo, e foi salvo, foi transformado. Você já notou como que aquelas pessoas, né, que normalmente viveram no pecado mesmo, assim, embrenhados no pecado, viveram ali realmente escravos de Satanás, você já notou como essas pessoas têm muito maior desejo de realmente buscar o Senhor, de trabalhar para a glória de Cristo Jesus, do que normalmente aquele que de repente foi salvo, mas no entanto, né, parece que não teve tanto trabalho, vamos dizer assim, né? Ainda que o trabalho é o mesmo para Cristo, né? O sangue dele foi derramado. Mas aquela pessoa parece que ela vê que ela tem ainda uma dívida muito maior com Deus, justamente por conta da onde ele foi tirado. E foi justamente isso que ocorreu com Saulo. Saulo, quando ele se converte, então, a sua vida é transformada e ele agora começa também a trabalhar em prol da obra de Deus, e ele faz justamente isso. Ele reconhece o quanto ele é devedor a Cristo Jesus. E os irmãos se lembram? Ele reconhece mesmo, literalmente, ele diz, olha, o quanto eu sou devedor tanto a bárbaros, né? Tanto aqueles que são sábios. Eu sou devedor tanto ao judeu como ao gentil. E Paulo reconhece isso justamente por conta do número de irmãos em Cristo, qual ele mandou matar. E ele reconhece, olha, se todos aqueles que eu tirei a vida, se eles estivessem aí, com certeza, né, o mundo já teria sido alcançado. Talvez o que passava na cabeça de Saulo era justamente isso. E agora ele, né, ele fala, agora eu tenho que trabalhar muito mais, porque eu tenho que trabalhar por mim e por esses, os quais eu ceifei a vida deles. E Paulo trabalha desde o início da sua conversão até o fim, incansavelmente, em prol do reino de Deus e para a glória de Deus. Amém, irmãos? Para a glória de Deus. Então veja, amado, Saulo, um homem duro, um matador sanguinário, um serial killer, nós poderíamos nomear Paulo hoje. Um genocida, talvez, né? Mas convertido, uma vida transformada. Ele passa a ser um homem realmente que inspira vidas, um homem que realmente trabalha para a glória de Cristo Jesus. Concluindo, irmãos, somente a graça, né, e o amor de Deus é que pode provocar tamanha transformação na vida do ser humano. Amém ou não? Só isso mesmo. E o que nós precisamos, né, entender é que a graça, o amor de Deus, ele pode buscar aquele homem que está mais embrenhado no pecado, aquele que de repente a sociedade todos desprezam, fala, esse aí não tem jeito mais, não tem solução. Deus pode ir lá, com a sua graça, salvar aquele homem, transformar aquele homem. Amém, irmãos? E aquele homem pode ser alguém que marca a história durante a vida cristã. Foi justamente o que ocorreu com o apóstolo Paulo. Talvez muitos, né, como nós dissemos no começo, muitos cristãos, lembra, até Ananias mesmo estava com medo, né? E lá, Senhor, mas esse homem a gente já tem ouvido falar tanto dele, o que ele está fazendo, as atrocidades que ele fez em Jerusalém, agora o Senhor está querendo que eu vou lá, falar com ele. É, para ir lá. Ainda bem que Ananias era um servo obediente, amém, irmãos? Ainda bem. Ainda bem que Ananias era um servo obediente. Ananias vai e cumpre, né, com a ordem do Senhor, e ele então agora, né, traz para dentro da igreja, seio da igreja. Saulo ali é recebido pelos irmãos. Depois, posteriormente, né, Deus assim nos permitindo, nós vamos ver que houve uma certa resistência por conta disso, mas ele é agora aceito, né, por dentro da igreja, e ele então é aquele instrumento de bênção realmente, o qual Deus usa para levar o evangelho a maior número, né, de pessoas ali. O apóstolo foi mais usado. Também o apóstolo que foi usado para escrever mais da metade do Novo Testamento. Amém, irmãos? Salvo engano, aí são 13, né, epístolas as quais o apóstolo Paulo escreveu. Dos 27 livros, então, do Novo Testamento, 13 livros foram Paulo que escreveu. E a gente ainda fica em dúvida sobre né, o livro de Hebreus, que eu acredito ainda que foi Paulo, né, mas esse aí a gente não pode ter tanta certeza, né? Mas, veja, irmãos, alguém que foi grandemente usado, mas alguém que ninguém dava nada por ele. Talvez a gente está assim. Talvez, né, lá na sua família,
Tem pessoas assim que você acha, não, esse aí não tem jeito. Esse aí, pastor, não tem jeito não. E às vezes a gente até para de pregar porque a gente perde a esperança. A gente parece que esquece quem é o Deus o qual nós servimos. O poder que há no sangue de Cristo Jesus. E a gente acaba encostando essas pessoas de lado. Mas, amado, nós devemos continuar pregando. Amém? Porque não há limites para o poder de Deus. Amém, irmãos? A graça de Cristo, né, busca o perdido mais longe, mais profundo do abismo qual ele está. E pode salvá-lo e transformá-lo e fazê-lo um grande, né, vaso de bênção. Agora pergunta, irmãos, você já foi transformado pelo Senhor Jesus? Amém? Então, se você foi, amém. Mas se você não foi, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Receber Ele hoje mesmo como seu Salvador. Sair daqui tendo a sua vida também transformada. Não só salvo, mas transformado também por Cristo Jesus. Agora, se você já foi transformado, né? Como igreja, nós temos a obrigação de também levar o Evangelho às demais pessoas que ainda necessitam de ouvir neste mundo, aqueles que estão perdidos, para que eles também sejam salvos e tenham suas vidas transformadas pelo poder que há em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Esse é o nosso dever. Paulo reconheceu isso já no início. Triste é que tem muitos cristãos que reconhecem só no final da vida, e alguns que parece que nunca reconhecem. Ou seja, nunca evangelizam, nunca ganham uma alma para Cristo Jesus. Vão embora deste mundo, sem ter feito aquilo que era o papel dele neste mundo aqui, o que era a sua missão, pregar o evangelho às pessoas perdidas. Então que Deus nos ajude, né, nesse sentido. E, amados, na conversão de Paulo, nós vemos a ação, né, ali, realmente, da Trindade, né? Deus ali, Ele concedendo o amor, o perdão para o pecador, Jesus Cristo, né, o Senhor, chamando, né, para que o servisse, e o Espírito Santo, né, o transformando, o capacitando. Essa é a ação a qual a Trindade faz na vida daqueles que se achegam a Jesus. Amém? Fez na minha vida, fez na sua vida. E que Deus nos ajude, que nós possamos continuar servindo a Ele e buscando, né, cumprir com aquilo que Ele nos pede, realmente, que é levar o Evangelho às almas perdidas e também viver aqui neste mundo, né, uma vida para a glória dele. Amém? Vamos colocar de pé?